Adotada em 2005, a política agrícola da CDAO chega ao seu término 2 décadas depois. Ao longo dos últimos 10 anos, a ECOWAP registrou resultados concretos em várias áreas estratégicas, demonstrando assim o seu papel essencial como motor da transformação agrícola na África Ocidental. Este é o assunto em destaque no Impacto CDAO. Na África Ocidental, a agricultura é um setor essencial no dia a dia e nos intercâmbios econômicos e sociais das populações. E no espaço da CDAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, 60% da população vive em zonas rurais e depende da agricultura. Na década de 1970, o setor agrícola da região enfrentava desafios ligados aos impactos das alterações climáticas, como as secas recorrentes, além das problemáticas da repartição das terras e da água. Em resposta a isso, os países da CDAO elaboraram políticas agrícolas comuns para lidar de forma eficaz e coordenada com os desafios do setor. Nous avons les années 70 à 90, où la région était Dos anos 70 a 90, a região enfrentou várias secas e vimos principalmente a criação do CILS, cuja sede era em Ouagadougou e cujo objetivo era lutar contra a seca e as crises alimentares relacionadas à seca na nossa região e no Sahel. E assim, depois do CILS, adotamos o primeiro plano de desenvolvimento agrícola da região. Nos anos 90, a CDAO teve que estruturar as organizações de agricultores africanos, as OPAs fortes, para apoiar o setor agrícola, os pequenos agricultores, e o objetivo principal era a melhoria da produtividade. Nos anos 2000 a 2015, as crises alimentares, infelizmente, foram recorrentes e foi necessário imaginar algo diferente. Assim, a nível africano, nos anos 2000, tivemos o que chamamos de PDDAA, que é o Programa Detalhado de Desenvolvimento da Agricultura Africana. E desse PDDAA resultou, na região, o que chamamos de ECOWAP. É découlé au niveau de la région, ce qu'on a appelé l'ECOWAP. Adotada em 2005, a política agrícola da CDAO, ECOWAP, constitui um quadro de referência para o desenvolvimento da agricultura na região. A ECOWAP é a versão regional do PDDAA, Programa Detalhado para o Desenvolvimento da Agricultura Africana da União Africana. O objetivo é harmonizar e adaptar as políticas agrícolas da África ao contexto oeste-africano. Em 2005, adotámos a política agrícola da CDAO, ECOWAP, e fizemos um primeiro plano de ação que finalmente em 2008 e 2009 nos levou a definir programas nacionais de investimento agrícola para a primeira geração. E fizemos o que chamamos de compactos, ou seja, pactos nacionais, em que realizamos mesas redondas para financiamento. Assim, todos os 15 Estados-membros da CDAO foram cobertos. Para nós, isso foi uma conquista, porque é a partir daí que o planejamento estratégico, estrutural e sistemático começou a ocorrer nos países, com o compromisso da CDAO, o compromisso dos países, mas também o compromisso da União Africana. Para implementar esta política, a CDAO criou a ARA, Agência Regional para Agricultura e Alimentação, dedicada à execução e avaliação da ECOWAP, Política Agrícola Regional. Segundo a agência, em 10 anos, mais de 500 mil produtores beneficiaram-se de programas agrícolas e as iniciativas focadas em nutrição ajudaram mais de 7 mil famílias. Desde o seu lançamento, a ARA tem liderado e continua a liderar vários projetos regionais. Cerca de 30 projetos regionais avaliados em cerca de 2 bilhões de dólares. E esta intervenção cobre vários domínios, que organizamos em 5 grandes domínios.
As 5 principais áreas de intervenção da Agência Regional para a Agricultura e Alimentação são a produtividade agrícola, o desenvolvimento de recursos animais, a resiliência em matéria de segurança alimentar e nutricional, a cadeia de valor, bem como a competitividade dos mercados e, por fim, o financiamento e a gestão de projetos. Do ponto de vista institucional, criamos o Fundo Regional para a Agricultura e Alimentação, que está alocado na BIDC e que é dotado, bem ou mal, com recursos da CDO para permitir que a BIDC levante fundos adicionais e financie a agricultura. O segundo instrumento que implementamos é a Agência Regional para a Agricultura e Alimentação, como entidade que nos permite facilitar a execução dos projetos e programas que definimos. À medida que a política agrícola comum chega ao fim, depois de 20 anos de existência, a sua revisão representa um momento-chave para redefinir a visão agrícola da África Ocidental, levando em conta os desafios enfrentados pelo setor agrícola e a sua capacidade de se adaptar aos mesmos. Em África, temos cerca de, segundo a FAO, 37% de perdas pós-colheita, com todas as consequências negativas na segurança alimentar, mas também no rendimento dos produtores. E, infelizmente, a nossa região não está isenta disso, constituindo 35% na região de produtos alimentares. Infelizmente, por questões de falta de infraestrutura, falta de capacidade de armazenamento, os produtores perdem as suas colheitas na ordem de 40%. E isto foi avaliado em 48 bilhões de dólares para toda a África. A África Ocidental depende amplamente das importações de cereais, especialmente do arroz, para atender a sua procura interna. Antigamente, uma cultura marginal, o arroz se tornou um produto estratégico ao longo dos anos, devido ao seu impacto na segurança alimentar e a sua contribuição considerável nos rendimentos dos produtores. O arroz é muito importante. É um elemento básico na África Ocidental. É estratégico para nós e também é uma prioridade para a Comissão da CDO. Desempenha um papel muito importante na segurança alimentar, nas questões de nutrição e até mesmo no rendimento dos diferentes intervenientes no setor do arroz em toda a cadeia de valor. Mas, embora contribua para atender às nossas necessidades alimentares, ou seja, 47% das necessidades alimentares da população oeste-africana, a nossa produção de arroz não consegue atender à nossa atual procura em termos de consumo. Portanto, há uma grande lacuna entre a procura por arroz localmente e a capacidade da produção local. Conseguimos compensar isso com a importação maciça do arroz, principalmente de países asiáticos. Isto constitui um grande desafio para a região. A África Ocidental, embora altamente dependente das importações de cereais, especialmente do arroz, também deve levar em conta a importância crescente das práticas pastoris na sua economia agrícola e alimentar. Reconhecer o papel fundamental que os criadores de gado desempenham na sustentabilidade dos sistemas alimentares da região, bem como na saúde animal, é essencial para o desenvolvimento comunitário. O pastoralismo é um sistema de produção. O pastoralismo é um sistema de produção que consiste na deslocação periódica dos animais de um ponto a um outro à procura de pastagem e também de oportunidades econômicas. O pastoralismo é o sistema dominante de criação de gado atualmente na África Ocidental. Cerca de 80% do nosso rebanho vive dessa maneira. O resto é criado de forma sedentária. O resto é élevé sous forme de sédentarização. No entanto, esse sistema, embora adaptado à nossa situação, enfrenta muitos problemas alimentares relacionados com as alterações climáticas, a urbanização, a expansão agrícola e também aos conflitos hoje, até mesmo a exploração mineral. La question de la santé animale a réellement démarré depuis 2000. Na CDO, a questão da saúde animal começou realmente em 2006, com a crise da gripe aviária.
A gripe aviária constitui uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida dos animais para o homem e do homem para os animais. E esta crise afetou a avicultura a nível mundial. Na África Ocidental, os vários Estados-membros da CDO se uniram com instituições mundiais e decidiram criar os chamados Centros Regionais de Saúde Animal no seio das Comunidades Econômicas Regionais em África. Esses Centros Regionais de Saúde Animal teriam como missão fazer o que chamamos de harmonização, mas também toda a coordenação de políticas e estratégias em matéria de saúde animal, particularmente o controle de doenças, tanto de doenças animais específicas quanto de zoonoses, e isso especificamente sobre as chamadas doenças transfronteiriças. Isso especificamente sobre as maladies qu'on appelle transfrontalières. A revisão da ECOWAP para a CDO ocorre num momento crucial para a agricultura na África Ocidental. O seu objetivo é aproveitar a experiência que ganhou graças aos desafios e aos progressos registrados nos últimos 10 anos, especialmente em matéria de resiliência climática, crises econômicas externas e crises transfronteiriças. Uma nova estratégia para 2035 será implementada. A política agrícola continua a apostar na continuidade de acordo com o novo PDDA, Programa Detalhado para o Desenvolvimento da Agricultura Africana da União Africana, lançado em Kampala, Uganda, em janeiro de 2025. Nous entamons a partir de cette année, la révision de l'ECOWAP. Portanto, começamos a revisão da ECOWAP a partir deste ano com várias perspectivas. A primeira é levar em conta a resiliência dos sistemas alimentares face às alterações climáticas, a instabilidade das chuvas, etc. A segunda é levar em conta o efeito demográfico da juventude. Diz-se que 70% da nossa população tem menos de 35 anos. Portanto, como vamos utilizar essa força ativa da juventude, atraindo os jovens à agricultura? A terceira perspectiva a ser levada em conta é a nutrição, garantir que a nossa alimentação seja boa para a saúde. Portanto, deixamos um pouco a agricultura convencional com a utilização de produtos químicos, a utilização de pesticidas sem controle, para adotar uma abordagem em que se leve em conta a saúde do solo e a fertilidade integrada do solo. A agricultura e o desenvolvimento rural são questões fundamentais na África Ocidental, tanto em termos econômicos e de emprego, como em termos de rendimentos e de segurança alimentar. As orientações econômicas da política agrícola comunitária foram definidas à volta de 2 pilares importantes: o aumento da produtividade agrícola e a integração econômica regional, com o estabelecimento de uma verdadeira zona de livre comércio dentro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental.